Olá, tudo bem com você? Que alegria saber que você está do outro lado. E nós aqui estamos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus. Você é sempre bem-vindo conosco. E eu já quero, nesse início aqui, já pedir para que você, que nos acompanha sempre, não sei se você já se inscreveu no nosso canal, mas se não se inscreveu ainda, é o momento de você se inscrever. Vai lá, clique lá no sininho, se inscreva, marque ali para que todas as publicações que tiver do nosso canal, você seja avisado também, tá? Além de curtir, de se inscrever, eu gostaria de pedir para que você também compartilhasse. Compartilhe aí com pelo menos uns 10 amigos aí, né? Esse vídeo, essa gravação da lição da Escola Sabatina. Assim como tem sido uma bênção para nós, eu tenho certeza que também é uma bênção para você e será uma bênção para os seus amigos, tá bom? Nós aqui estamos estudando a lição do quarto trimestre deste ano, né? Estamos aí na reta final já do ano e o assunto geral desse trimestre é temas do Evangelho de João. Eu gostaria que você está aqui, esse assunto que estamos estudando aqui. Se você não tem o manual, você pode entrar aí no site da Casa Publicadora Brasileira e ali você consegue pedir esse manual. Ele é bem baratinho para você, tá bom? E aí você pode pedir já para o próximo trimestre e fazer, quem sabe, uma assinatura anual para que você tenha todos os dias do próximo ano esse material riquíssimo, esse material espiritual, tá bom? Eu estou aqui com dois amigos, profundos conhecedores da palavra de Deus, estudiosos, e eu quero apresentar aqui para vocês, já para começarmos a estudar aqui, do meu lado direito eu tenho aqui o Edinho. Edinho, eu estava fazendo uma conta esses dias, acho que são mais de 30 anos que a gente tem uma amizade, né, Edinho? Sim. Mesmo antes da gente conhecer, começar a vir à igreja, a gente já se conhecia, né, antes, né? Certeza. Bem-vindos, Edinho. Obrigado, Rogério. Quero agradecer mais uma vez pelo convite cordial, carinhoso que a irmã Sandra fez. Em algum momento eu falei aqui que tem coisas na vida que chega para ficar. Eu acredito que esse ministério aqui de gravação veio para ficar aqui na Igreja Central. E louvado seja Deus por isso. Obrigado pelo convite mais uma vez. Quero, de antemão aqui, mandar um beijo para a Sônia. Eu tenho ouvido gravar algumas vezes aqui. Quero mandar um beijo para a Sônia, minha esposa. Está orando pela gente lá, com certeza. E, como você bem disse, já faz mais de 30 anos. Me lembro de você, lembro ali do Sidmar, lá no Barroso, uma fazenda, indo para Pindorama, ali em 1991. Então já faz tempinho já, viu? E é uma alegria ter vocês aqui comigo aqui para me ajudar a compartilhar a lição. Um abraço para você que nos assiste também. Isso, então o Edinho já deu esse spoiler aqui, do outro lado aqui eu tenho Sidmar, né, Sidmar? Também já em algum bom tempo de história aí juntos, né? Bem-vindo, Sidmar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e como introdução aqui, abertura, eu gostaria de falar da gratidão por fazer parte dessa escola que nós estamos aqui, que é a maior escola do mundo. Estamos em 209 países, né? E com 22 milhões de alunos na escola sabatina. E, pela bondade, pela misericórdia, pela graça de Deus, Ele quis que eu fizesse parte dessa escola. Amém. A cada dia estudamos a Bíblia através da lição da escola sabatina e nos fortalecemos, né? Nesse que é o único caminho que nos conduz aqui neste mundo e segundo a promessa de estarmos eternamente juntos com Cristo. Amém. Amém. É isso. Então vamos para o assunto dessa semana, né? Estamos aqui hoje começando a lição aí pela parte do sábado, dia 16 de novembro, um dia após esse feriado do dia da proclamação da República, né? Quando o nosso país sai da monarquia e vem para a República, né? E não sei se você está passeando, aproveitando aí o feriado, né? Já que o feriado caiu nessa sexta-feira, dá para emendar, para dar uma passeadinha. Mas onde quer que você esteja,
eu espero que você esteja estudando também a palavra de Deus. O Simar falou da lição aqui. A lição da Escola Sabatina é um curso de teologia de um tempo de duração mais longo, né? Ele não tem um tempo assim, para assim, agora eu formei em teologia, né? A lição da Escola Sabatina é um curso que você estuda uma vida inteira. É verdade. E você vai receber o certificado, o seu diploma, quando Jesus voltar. Amém. Não é? E dentro desse assunto, então, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Eu não sei se você já parou a pensar, quando a gente fala de Bíblia, e quando Jesus falava da Bíblia, era o Antigo Testamento, certo? Era o Antigo Testamento que tinha na época de Jesus. Que evidências tinha, então, de Cristo no Antigo Testamento? Porque algumas pessoas hoje falam assim, não, hoje nós estamos no Novo Testamento. Mas a gente pode esquecer o Antigo Testamento? Eu já vou jogando as perguntas assim. A gente pode esquecer, deixar de lado o Antigo Testamento, falar, não, agora eu só estou no Novo Testamento. E ainda tem mais. Algumas pessoas falam, agora nós estamos debaixo da graça. No Antigo Testamento não tinha graça? É isso? Vamos lá, gente. A Escritura, toda ela é inspirada por Deus, né? E ao nós estarmos estudando o livro de João, já aprendemos, né, a questão de Jesus como Criador, e tem uma ligação lá com o livro de Gênesis, né? Jesus sendo o Verbo, tudo foi criado também por Ele, com a sua palavra, e agora cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E ao nós aqui estudarmos a lição, nós vemos como a luz do Evangelho, né, a luz da Escritura, era evidente de que lá no Antigo Testamento anunciava a vinda do Messias, né? E isso nós vamos ter a oportunidade de discorrer aqui durante o estudo dessa lição. Em cima da pergunta que o Rogério fez, eu como cristão, eu penso inadmissível você não crer no Antigo Testamento. Eu como cristão não me vejo, eu Edson, tá? Deixar bem claro, eu Edson não me vejo sendo um cristão sem a luz do Antigo Testamento. Eu ficar preso só no Novo Testamento. Como cristão, eu tenho que ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Fazer o uso do Antigo e do Novo. Eu vejo assim, a rua mais famosa aqui da nossa cidade é a Rua Brasil. Por menos a mais movimentada, acho que é ela, né? Imagine uma pessoa descendo ali num dia de compras, final de ano, com um pé de sapato só. Você vai olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa acho que ela tem problema, ela tem dificuldade mental, porque como é que ela pode descer uma rua movimentada como essa só com um pé, só com um par de sapato, ou um par de sandálias de salto alto? Imagine, vai chamar a atenção. E é a mesma coisa o Novo e o Antigo Testamento. O cristão não pode fazer uso só de um. Eu vou fazer uso só do Novo e vou descartar o Antigo. Vou fazer o uso só do Antigo e descartar o Novo. Não podemos fazer isso. Porque, como bem disse Sidmar, e Timóteo fala isso, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura. Então, tanto o Antigo como o Novo ainda está em vigência. Edinho, é fato isso que você está falando aí, porque quem normalmente aqueles que gostam, que apreciam a leitura, você pega, compra um livro na livraria e aí fala assim, não, eu vou esquecer o começo dele, eu só vou ver do meio para o fim. Às vezes você não vai entender até o conceito do livro, Perfeito. o que aquele autor quis estar dizendo, porque você perdeu toda a parte de introdução, tudo que dava base para você entender a parte final. Justo. Né? Então, assim, para quem gosta de leitura, não tem como você falar, eu só vou pegar do meio para frente. Né? Eu não sei se o Marco quer falar, pode falar. Não tem como separar. Não tem. Não tem como separar, porque o Novo Testamento, o alicerce dele foi o Velho Testamento. Justamente. Foi com a revelação de Deus no Velho Testamento que se complementou o Novo Testamento. Então não tem separação, né?
Isso. E aí eu vou falar assim, então, por isso que o tema aqui é cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Essas profecias do Antigo Testamento está falando aqui, dentro do assunto que estamos estudando, está falando de quem? Do próprio Jesus, Sim, correto? sim. Aqui, então, até em João 1, versículo 10, o texto fala assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui, João, quando vai escrever aqui, ele deixa bem claro, Jesus, que criou todas as coisas, porque ele fala o mundo foi feito por meio dele, né? Jesus que criou todas as coisas, veio agora viver conosco, e as pessoas que deveriam reconhecê-lo como o Senhor, como o Criador, rejeitaram. Rejeitaram. Né? E é em cima do verso para memorizar. Exatamente. Que ele fala, o meu testemunho é maior do que o de João. Em outras palavras, se vocês não acreditarem no testemunho de João, pelo menos acreditem no meu testemunho. Como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? O Sidemar comentou. Jesus trouxe mais clareza. Ele foi bem claro ali. Ó, vocês não confiaram, não acreditaram no testemunho dos profetas, precisamente João, que veio preparar o caminho. Então, por favor, acreditem no meu testemunho, porque o meu testemunho é maior. Quem lê de forma superficial esse verso, dá a impressão que Jesus está querendo sobressair aqui, Jesus está tentando rebaixar João, embora o próprio João falou, né? Aqui é João Batista, ele está comentando sobre João Batista. Isso. Importa que ele cresça e eu diminua. O próprio João Batista fala isso. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, se vocês não acreditarem no testemunho de João, o Batista, acredite no meu, porque aqui está quem é maior que João. Isso. E também a lição na introdução, ela diz que muitas pessoas não o reconheceram como Messias, né? E traz uma pergunta para nós, o que podemos aprender com o erro dessas pessoas? Interessante que nós, hoje, temos que estar ligado à videira verdadeira, para nós termos uma comunhão com Cristo, com Deus, para não virmos também a cometermos erro como aqueles que deveriam tê-lo aceitado em razão do que foi revelado para eles, e eles tinham esse conhecimento no Velho Testamento. Isso. E já apontavam para a vinda do Messias. Exato. As revelações e as profecias. Né? Então, para quem, os estudiosos da palavra de Deus, eles deveriam ter reconhecido Sim, isso, né? sem dúvida. É o que eles estudavam, é o que eles tinham para estudar, não é? É porque eles tinham na mão, né? Porque se José de Arimateia reconheceu ele como Messias, Nicodemos, que nós estudamos um tempo atrás, reconheceu como Messias, por que eles também não reconheceram? Se estava visível ali. O verbo se fez carne, igual você falou, ele habitou entre nós, ele estava habitando ali, entre os líderes. Aí eu penso uma coisa, Rogério, preconceito, a dureza do coração, o eu. Então, todos esses obstáculos, em algum momento a gente vai falar isso, Sim, sim. e esses obstáculos foram impedindo, foram cegando aqueles líderes judeus. Inveja, e isso pode acontecer conosco, como o Sidmar falou aqui. Qual os erros que a gente não pode cometer? Eu não posso ter preconceito, eu não posso ter inveja, eu não posso estar preso em tradições. Se for fazer um estudo, você vai ver que eles tinham tudo isso. Então, se eu digo que eu sou um cristão piedoso, convertido, eu não posso permitir que esses obstáculos também venham me cegar e não conhecer esse Messias que está aí tão claro, tão revelado nas Escrituras. Edinho, é interessante o que você colocou aqui, porque às vezes a gente está tão apegado em tradições, em crenças populares, em coisas que a gente aprende do dia a dia, que quando a gente ouve falar de uma forma diferente do que a gente está acostumado, a gente reluta em aceitar. E é esse o erro dos líderes espirituais da época. Foi. E nós precisamos aprender isso para não cometer os mesmos erros. Porque já se passaram quase 2000 anos, e aí a gente olha para a realidade nossa, das pessoas, né, e percebemos os mesmos erros ainda.
Não, mas né, eu não acredito assim na a Bíblia, e aí começa a colocar a tradição, né? Não, mas hoje eu acredito que as coisas mudaram. Não, mas Deus muda. A Bíblia fala que Deus muda. A Bíblia fala que Deus não muda. Ele é sempre o mesmo, né? Ah, não, mas o Antigo Testamento não é base, não. Né? Porque aí já começa a mudar algumas coisas. Ah, não, eu acredito que hoje... eu vou citar bem assim, ser bem claro. Um exemplo que é muito questionado. O quarto mandamento da lei de Deus. Ah, não, mas isso é lá para os hebreus. Era para eles lá. Será que quando Deus escreveu, e ele é tão importante que essa é a única parte da Bíblia que Deus não revelou, ele mesmo foi lá e escreveu, e aí depois ele escreveu com o seu próprio dedo. Então as pessoas mudam isso com uma facilidade. Ah, não, mas eu não acredito mais assim. Meu irmão, com todo carinho, não é o que você acredita. A gente precisa levar ao pé da letra o que Deus falou através da palavra, não é? Não é assim, é simplesmente uma crítica, mas é um apelo para que você esteja de coração aberto para que Deus, através do Espírito Santo, fale com você e que você permita essa transformação, tá bom? Eu vou passando aqui, senão a gente vai ficar só na parte de introdução da lição, né? Que a gente vai abrangendo as coisas, mas a lição também fala de sinais, obras e maravilhas. Eu acho importante a gente destacar isso daqui, porque será que milagres, sinais, é tudo o que a gente precisa para acreditar que isso vem de Deus? Ou, no caso, Jesus operava muitos milagres. É só isso que prova que ele era filho de Deus? Isso aí só isso é suficiente, né? Exato. Para mostrar que ele é o Messias, ele é enviado? Com certeza não. Eu vejo algumas pessoas até criticar a nossa igreja, a igreja adventista sétimo dia. Vocês não fazem cura, na igreja de vocês não fazem cura. Poxa vida, é porque não tem um conhecimento da nossa igreja. A nossa igreja todo dia tem pessoas sendo curadas. Você que nos assiste aí. Todo dia tem pessoas sendo curadas em nosso meio, tá certo? Mas isso só não é o suficiente. Ali está a igreja verdadeira, porque não. Porque a gente sabe que o inimigo, ele tem poder também de fazer milagres. Então, por isso que a gente não coloca a nossa fé, a nossa confiança apenas em milagres. A gente coloca a nossa fé, a nossa confiança no assim diz o Senhor. Exato. No Antigo e no Novo Testamento. Deus falou? Então, se Deus falou para não fazer, eu não vou fazer. Então, Deus falou para mim fazer, então eu vou fazer. E aqui Jesus fez muitos sinais e maravilhas. Sim. E o articulista da lição ele deixou bem claro. Apenas sinais, milagres, maravilhas não é suficiente para revelar que Jesus de fato é o Messias. A gente vai ver aqui quais são as outras nuances aqui que mostram que de fato ele é o Messias, né? Isso. Na verdade, reforçando o que o Edinho falou, a nossa fé está nas Escrituras, né? E ali nós vemos no ministério de Jesus aqui, que ele era um com o Pai. Eles comungavam o mesmo propósito, né? Existia uma harmonia entre o Filho e o Pai. Então isso, além dos sinais, além das maravilhas, é uma prova de que Jesus é o Messias, né? Dentro do seu ministério. E nós vamos correr sobre isso daqui para frente. Quando a gente para pensar essa questão de sinais, maravilhas, eu lembrei aqui, eu até notei para mim aqui, quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Deus ali da escravidão do Egito, né? E ele vai lá e fala, se falar alguma coisa, faz algum sinal para o faraó. E quando Deus orientou ali, e Arão, Moisés vão lá e faz um sinal lá, o cajado se transformou numa serpente. Então o faraó chamou lá os feiticeiros e os feiticeiros fizeram a mesma coisa, olhando aqui era a mesma coisa. Isso. Então é por isso que eu estou falando, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala assim, não, mas operou milagre, então é de Deus.
Nem sempre, né? É lógico, é por isso que a gente está falando aqui. Não é só isso, isso só não é o suficiente, né? Tem que ver a pessoa, se uma pessoa está fazendo um milagre, ele está fazendo, ele vive de acordo com o que a Bíblia fala. Isso é uma outra coisa que a gente fala. É lógico que a lição aqui não está abrangendo isso, mas é só para ter ideia que assim, porque operou sinais, então eu vou aceitar tudo que a pessoa está falando. Não. Tá? Rogério, você lembrou de um ponto importante. Em casa, a hora que eu estava dando uma olhada na lição, veio na minha mente esse episódio aí. Eu falo como é a contrafação. Eu vou, Edinho, desculpa. Contrafação. Não, vai lá. Só falar assim, Êxodo capítulo 7, versículo 8 a 13, é o que fala disso daqui, tá? A essência ali. A contrafação. Então, o inimigo, ele é expert em fazer contrafação. Tanto que você vai no Apocalipse, você vê ali a trindade ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas você vê também ali a trindade do mal. Você vê ali a besta, não é isso? A besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, o falso profeta, que é o prototipo apostatado. Então você percebe que ele também ele é craque nisso aí. Então tem que tomar cuidado. João fala, provai se o Espírito de fato vem de Deus. Exato. Só para concluir, o que deve fundamentar a nossa fé e as nossas ações é a Escritura Sagrada. E ponto final. É o que deve ser o fundamento da nossa fé e das nossas ações. Exatamente. Vamos seguindo aqui, porque o tempo vai passando rapidamente, né? Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa aqui. Outra coisa que eu acho interessante falar dessa porção da lição é que apesar de Jesus ter, acho que é o ser que mais fez milagres. E provar que ele vivia de acordo com o que a Bíblia falava, que era o cumprimento das profecias, ainda assim, muitos o rejeitaram. Eu quero fazer um apelo para que desses muitos, você não faça parte. Você é daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Você, através do estudo, percebeu que Jesus é o cumprimento dessas profecias do Antigo Testamento. Né? Uhum. E aí entra a questão do papel autoritativo das Escrituras. O que a gente pode tirar de lição aqui dessa porção da lição? Né? A primeira vez que eu me deparei com essa palavra, nós estamos acostumados a ouvir muito autorizativo, né? Inclusive nós tínhamos isso como de leis autorizativas, né? Que autorizava determinada autoridade a fazer determinadas coisas, né? Agora, autoritativo, eu não tinha ainda tido esse conhecimento. Aí eu fui, antigamente nós íamos no dicionário, né? Hoje nós vamos no Google, né? E lá diz assim, ó, que expressa autoridade de maneira participativa. Eu achei interessante isso. Legal, hein? Expressa autoridade participativa, não repressiva, admitindo o diálogo. Olha que interessante. Aí nós vemos o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus conosco, né? É dessa forma aqui. Diz assim que pais autoritativos conversam com seus filhos. Legal. E Deus, que também compartilha isso conosco, ele, mais uma vez, eu vou mostrar aqui a palavra, né? Ele conversa conosco através da sua palavra. Então, ele abre um diálogo conosco através da sua palavra. Eu achei muito interessante isso. Você falou que ele é participativo também aí? Uma dessas... Que expressa de maneira... Que expressa autoridade de maneira participativa. Eu gostei dessa expressão aí. Verdade. Participativa. Então, como o Rogério falou bem lá no início, ele veio habitar conosco. Então, ele veio participar, né, das aflições, das angústias, dos temores do ser humano. Então, ele desceu do trono da glória, né, ele se fez carne
e agora ele está sofrendo na carne ali, a dor de dente, está sofrendo ali a dor de barriga, e aí você é inteligente, aí você pode abrir o leque para você imaginar de que de fato ele se fez carne. Então ele veio participar das aflições humanas. Isso é maravilhoso. E em nenhum momento a gente percebe, como o Gilmar falou, em nenhum momento ele tentou ser superior, tentou humilhar, tentou desfazer das pessoas, porque ele não precisa disso. Às vezes a gente faz isso porque a gente tem um gatilho, a autodefesa. A gente percebe que uma pessoa ela quer suplantar a gente já vem com 2 pedras na mão. Ele está com uma só, a gente já vem com 2. Jesus não precisa disso. Ele sabe que ele é Deus, ele sabe de onde ele veio, ele sabe onde ele está. E quando ele olha para mim e para você, ele não olha com um sentimento assim de, você é um coitado. Quem que é você? Ele não faz isso. Ele olha com um sentimento de amor, participativo, de compartilhamento. Ele quer compartilhar as bênçãos conosco. Esse é o nosso Jesus, né? Esse deve ser o nosso relacionamento também com o nosso próximo, né? Sempre não em termos de Repreensão, né? de forçar assim a barra, né? Mas sempre de abrirmos diálogo, né? Ou ouvirmos, procurarmos ensinar, mas estarmos sempre abertos a aprender também. É a questão de respeitar o outro, né? Também. É lógico que não é aceitar tudo, mas respeitar a opinião do outro e com amor, né? Sempre, aqui eu acho que a questão é temos que falar as verdades, mas as verdades com amor. E nem tudo você fala de espetão, né? Vamos falar assim. Exatamente. Impondo, né? Você vê que Jesus aqui, ele fala a questão da autoridade do Antigo Testamento, as profecias que falam a respeito dele, deixando bem claro que essas profecias, elas prediziam, acho que não sei se é essa a palavra, quem ele ia ser, como ele ia agir, como seria a pessoa de Cristo, né? E aí as pessoas parece que deixaram isso, não entenderam isso, né, Edinho? A ênfase que ele deu nas Escrituras, a importância que ele deu para as Escrituras. Porque essa mesma Escritura que ele estava dando ênfase, que ele estava dando suporte, ele mesmo, na eternidade, influenciou. Era ele que revelava, né? Exatamente. Então, eu gostei dessa expressão que o senhor falou, ele participou na revelação. Isso. Na revelação, influenciando os autores a escrever. E agora ele participa se autorrevelando. Examinar as Escrituras, porque vai falar de mim ali. Em algum momento vocês vão encontrar falando a meu respeito. Só você abrir o coração, tirar os preconceitos de lado, tirar os rótulos, você com certeza vai ser alcançado. E nós 3 aqui somos prova viva disso, de que fomos alcançados por essa revelação. É interessante que esse próprio verso você falou de São João 5,39, né? Isso. Julgais, examinais as Escrituras, né? Porque é elas que vão te levar à vida eterna e são elas que testificam de mim. É uma prova de que já Jesus é o Messias, né? Sim. São elas que testificam de mim. Interessante que nesse dia da lição que nós estamos estudando aqui da segunda-feira também, no verso 46, Jesus fala assim, porque se vós cresse em Moisés, aí vem a questão do Velho Testamento, né? Creriam também em mim, porque de mim escreveu ele, né? E aí quando eu falei que é um complemento, não existe separação, entendeu? Anda de mão dadas, né? Lógico, nós estamos estudando aqui as profecias concretizadas a respeito de Jesus. Onde estavam essas profecias? No Antigo, E né? onde está agora os evangelhos? No Novo, então Uma vinha de mão tudo dupla, faz né? parte desse plano maravilhoso, né? Eu não sei se vocês me veio agora aqui, tá? Não sei se já ouviram falar assim, não, mas o Deus do Antigo Testamento era um e no Novo Testamento é outro. Já ouvi, muitas vezes. Eu não sei, assim, porque a gente estudando aqui, a gente percebe que
É Jesus que revelou todas as coisas, é Jesus atuando no Antigo Testamento e no Novo Testamento, agora como pessoa aqui, né? Como ser humano. Antes ele estava atuando como Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, como João tão bem afirma isso, né? Então, esse mesmo era o mesmo Deus. E por que as pessoas falam que é diferente? Na verdade, Jesus veio revelar esse Deus, né? Exatamente. Veio revelar que Deus é amor, né? Exato. Deus é Ele único, né? fala para Filipe, né? Para Tomé, quem vê a mim, Vê o Pai. quer dizer, o que é mais coisa, revelação, auto-revelação mais explícita que essa? Quem vê a mim, vê o Pai, acabou. E eu fui fazer uma pesquisa ali, e Jesus, ele dá muita ênfase ao Antigo Testamento, que ele fala da mulher de Ló. Isso. Lembrai-vos da mulher de Ló, eu até marquei a passagem para você depois conferir, está lá em Lucas 17:32. Ele fala também ali do sinal que vai ser dado, que é o sinal de Jonas, está lá em Lucas 11:29, Mateus 12:38, 39. E aí fala de Abraão, que ele é maior que Abraão, antes de Abraão eu sou. Então percebe, ele busca lá no Antigo Testamento personagens e dá ênfase, confirma. Ele fala que a vindoura vai ser como nos dias de Noé. Isso. Ele lembra o dilúvio. Então, se o próprio Cristo, ele dá ênfase, ele confirma o Antigo Testamento, que dirá nós, irmãos? Tudo que ele falava era baseado não no foi Antigo só- Testamento. Antigo Testamento. Não foi só Jesus que confirmou. Não. Nós temos Filipe e Natanael também. Exato. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei Justo. e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. João 1,45, né? João 45. Então, outras pessoas também. E isso nós já estamos estudando nesse trimestre, né, que a nossa lição é por trimestre, várias testemunhas que evidenciaram que Cristo era o Messias, né, que Jesus era o Messias, né? E a gente vai vendo na nossa realidade hoje algumas coisas, algumas influências que atuam até mesmo de maneira sutil ou aberta para enfraquecer a nossa fé na autoridade da Bíblia, como já estamos citando aqui, né? Ah, não, mas não é bem assim, né? Hoje tem até algumas linhas querendo mudar tudo isso, né? Pode falar, Edinho. Não, você está falando aí o Gênesis mesmo. Tem denominações que quer tirar o Gênesis, pelo menos no capítulo 1, capítulo 2. Diz que a semana não foi feita de forma literal em 6 dias, em 7 dias. E demorou bilhões e bilhões de anos. No meio cristão, irmãos, amigos. Isso que é mais triste. Se um cético vem e fala isso, você até releva, ele é cético. Mas uma pessoa que se diz cristã, que se diz seguidora de Cristo, bater nessa vertente, não, Gênesis 1 tem que ser descartado, alguns falam que a Bíblia tem que ser atualizada, porque está tem que mudar as ultrapassada. coisas. Para colocar à vontade ou uma linha de umas certas pessoas, né? Quando assim, essa questão de semana de criação, eu falo muito, geralmente quando a gente vai dar estudo, eu falo muito assim, o ano, no que está baseado os dias, quantidade de dias no ano, né? É aquele negócio do giro da Terra em torno do Sol, certo? A gente sabe lá, 365 dias, vamos lá, e 4 horas, né? É isso, né? Demora na primeira, segunda série, né? Já faz tempo, hein? Então vamos lá, isso é o ano. Mês, a quantidade de dias no mês. Está baseado ali nas fases da Lua, né? Tá. Então tem uma base para ter quantidade de dias no mês. O dia, 24 horas, que é o movimento da Terra em seu próprio eixo, né? Agora, se você procurar por que uma semana tem 7 dias, se não for pela criação, como que você explica? Isso que eu questionei algumas vezes já, até hoje ninguém me deu. Eu já ouvi algumas teorias, alguma coisa, mas não tem fundamento. Não se Se sustenta, você né? não tem como. Não se sustenta nessa teoria. Infelizmente, muitos acreditam que nós somos obras do acaso, né? Existe várias aí da questão da teoria da evolução, né? E quando você tira como nós sendo obras
criadas por Deus, nós incorremos em vários riscos, né? Porque se você não tem um Criador, você não tem uma responsabilidade, né? Você vive como você quer, entendeu? Então, esses são os perigos dessas ideologias, né? Que acabam te afastando daquele que nos criou a sua imagem, entendeu? E a gente sabe quem que Tá dá por origem, trás quem está por trás dessa situação. É lógico que aqui a lição vem falando também de algumas profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, né? A gente podia citar Isaías 43, né? Que fala que até mesmo de João Batista, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, né? Isaías 43, Salmo 69, 9, Jeremias 2, 13, Números 9, 12. Aqui, ainda, já vou abrangendo outra coisa também. Salmo 118, 26, Zacarias 9, 9, Salmos 41, 9, de novo, Zacarias 12, 10 e também 13, 6. Né? São profecias, lógico, aqui tem muito mais, aqui só estamos citando algumas que falavam claramente sobre Jesus. Lá no Velho Testamento. No Velho Testamento. Né? Aqui não está falando também, mas é possível que eu vou lembrando, Isaías 53, né? Que é um texto mais claro do que falando de Jesus. Você lê Isaías 53, parece que você está tendo uma... Parece que é agora, atual, né? Não, parece que você está tendo um relato do que realmente aconteceu, né? Era um spoiler do que ia acontecer, né? Exatamente. E eu lembro, já estou lembrando que agora também de Daniel, falando lá, quando ele fala das 70 semanas, ele está falando de Cristo ali também, o ungido, né? Isso, Rogério, não tem como fugir dessa Que verdade. previu o batismo, que previu a morte. E a data certinha ali, o ano. Aí você fica impressionado com a veracidade, né? Com aquilo, aí vem o que eu falei no início, o complemento, né? Aí você fica impressionado como que pode, né? Inclusive, em relação a essa questão das profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, eu já mencionei aqui a questão de André e João, que acompanhavam João Batista, né? Isso. E a hora que João Batista falou isso, o Cordeiro de Deus, eles acompanharam Jesus. Então, e nós estamos estudando o livro que o João, que o apóstolo amado escreveu, que acompanhou Jesus, entendeu? E eles acompanhavam da voz que clamava no deserto, entendeu? Eles acompanhavam eles e passaram, eles tiveram a voz que anunciava, né, que preparava o caminho, que abria o caminho, e agora eles seguem a luz que chegou, a luz maior. Então, é uma prova da questão da profecia do Antigo Esses Testamento. personagens que você citou, eles estudaram as profecias, depois fizeram parte da profecia, e hoje acontece o mesmo conosco. Né? Nós estudamos as profecias e fazemos parte da profecia. Nós estamos dentro do contexto das profecias. Você que assiste agora a gente, não é por acaso. Você faz parte dessa profecia também. Amém. Foi por causa de você que esse Deus se fez carne e habitou aqui entre nós. Cheio de graça e de justiça, né? Nós Diz estamos assim. relacionados com o que o Edinho acabou de falar, que João Batista abriu o caminho para o primeiro advento, para a primeira vinda do Messias, né? E nós temos essa responsabilidade agora de estarmos preparados e também levar essas boas novas sobre a segunda vinda de Jesus, né? Amém. Então, isso mesmo. nesse sentido, nós temos um privilégio, né, de fazermos parte da profecia. Né? Sim. Agora, diante disso que nós estamos comentando, eu vou fazer uma pergunta. Né? Você é bem fundamentado em suas crenças? Se alguém perguntasse para você por que você crê que Jesus é o Messias, né? O que você responderia? O que você usaria para provar que Jesus é o Messias? E aí?
Você estudar o que esse Messias fez na vida dos outros é legal, é importante, informação é muito importante, mas ficar só na teoria não é legal. Agora, quando você põe em prática o que você estudou, por exemplo, o Sidmar falou lá no começo que a nossa fé está aqui, ó, e é verdade. Até o fim, a nossa fé tem que estar no assento do Senhor. Então, eu estudo a Bíblia, vejo os milagres que esse Messias fez na vida das pessoas, mas aí eu fico, não sendo muito repetitivo aqui, eu fico só na teoria, legal o que ele fez na vida dele. Mas e na minha vida? O que esse Messias pode fazer na minha vida? O que ele está fazendo? Então, a gente parte desse princípio. Ele fez milagres, maravilhas no passado, mas ele faz ainda hoje. A gente sabe de pessoas que viviam uma vida irregular, de pessoas que viviam vidas, aí você não dava nada, e essas pessoas foram convertidas, foram alcançadas por esse Messias. Crença é importante? A crença é importante, porque a crença, nós temos 28, não é isso? Isso. Nós temos, a Igreja Adventista dos Sétimos Dias tem 28 crenças fundamentais no assento do Senhor. Só que só crença por crença não é um fim em si mesmo. Eu tenho que fazer desse Deus algo real, algo presente, algo vivo na minha vida. Eu acredito que a maior prova de que esse Messias ele é algo real e vivo é o nosso testemunho. É o meu testemunho, o testemunho do Rogério, o testemunho do Sidmar, quem está aqui com a gente, e o seu testemunho também. É isso que vai provar para as pessoas, não converter, mas que vai mostrar que, de fato, esse Messias ele é real e vivo. Amém. Só fazer uma observação, você falou em crença. É importante nós sabermos assim, que o fato de nós termos fé, não é esse fato que vai nos salvar. Nós temos fé. A fé, ela nos conduz ao Salvador. É Jesus Que é quem nos salva de verdade, né? Quem salva de verdade. Então, nós temos que estar fundamentado, né? Porque assim, dizer o Senhor é meu pastor e nada faltará é fácil, né? Mas ter Deus como nosso pastor na nossa vida que requer algo mais, né? E aí é só nessa caminhada, né? De você se propor a salvação pela graça, que nós temos aí de forma como um presente, mas nós estamos andando com o nosso Salvador, com aquele que nos salvou. Estamos caminhando. Aí, como diz o apóstolo Pedro, que é como a luz da alva, né? Ela vai clareando cada vez mais, e você vai se fortalecendo e se firmando nessa caminhada, né? Agora não mais com dúvidas, e sim na luz que provém de Deus. Eu achei legal ele usar o Salmo 23, que ali o salmista fala, mesmo no vale da sombra da morte. Então aí que esse Messias tem que fazer diferença na sua vida mesmo. A pessoa recebe um diagnóstico ali de uma doença fatal, diante da medicina aí talvez incurável, e agora? E esse Messias? Eu estudei a Bíblia, eu sou cristão, e agora? Como é que eu vou fazer uso desse Messias, dessa fé que o Sidmar falou ali? Como é que eu vou agora desenvolver essa fé nesse Messias? Que se cura a pessoa se ele quiser. Se ele quiser, ele cura. Como ele tem curado muitas pessoas. Sim. Se ele não quiser curar, a maior cura é a cura do caráter, é a cura de que você saber que seus pecados foi perdoado e que teu nome está registrado lá no livro do Cordeiro. Então, é nessa hora que tem que fazer fé do Messias. Porque falar é bonito, né, Sidmar? Como a gente comentou aqui, né? Mas na hora de provar que essa fé é mesmo nesse Messias. É sentir de verdade no dia a dia nosso, né? Esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É tê-lo no coração. O que eu quis dizer, assim, você falar é uma coisa. Isso. Agora você aceitá-lo é outra. Exatamente. Você aceitá-lo é outra. E a lição mesmo fala sobre isso, né? A questão, a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração. Entendeu? Está longe. Aí tem a lição traz um outro assunto também, nós estamos já com um pouco tempo já da lição. Traz um outro assunto também. Vocês são aqui de baixo. Gente, a hora que eu li o título aqui,
Bem Eu não sei se sugestivo. vocês tiveram a mesma impressão minha, né? Sugestivo isso aí. Fiquei curioso. Como assim, curioso. né? Vocês são aqui de baixo, mas aí depois você vai lendo, você vai Você vai entendendo, né? né? Pode falar, Smar. Não, então, o verso diz assim: vocês são aqui de baixo, eu sou de cima. Sim, Vós sois desse mundo, eu não sou desse. eu não sou desse mundo. Então nós temos que ser do alto também, né? Por isso que temos que levantar a nossa cabeça, né? E vivemos o verdadeiro reino que Deus, que Jesus foi preparar, né? Vivemos aqui na terra, para nós não sermos considerados que nós somos aqui de baixo. Lembrando que Jesus estava falando com os líderes, né? religiosos. Os líderes religiosos que estavam enraizados, como você falou no início, nas suas tradições, nos seus próprios Nas pensamentos, filosofias, né? suas filosofias e tantas outras coisas, né? E Jesus estava falando com eles, com essa palavra, vocês são daqui de baixo, né? Ou seja, vocês estão pensando muito pequeno, né? Vocês não estão abrindo a mente de vocês, estão aí pensando na tradição, e aí é por isso que a gente volta de novo a frisar tudo isso, né? Às vezes, as pessoas seguem líderes religiosos, assim, né? Só o que a pessoa falar, não, a gente tem que ir para o assim diz o Senhor. Né? É você mesmo, Edinho, aqui entra um detalhe, né? Não é o que os outros estão falando, quem é Jesus, não, você mesmo pesquisar na Isso, palavra de por Deus, você né? mesmo, né? E aí e aí de novo assim, sempre em espírito de oração, pedindo que o Espírito Santo te ilumine para que você consiga compreender a palavra, porque a gente fala muito, né, dos líderes religiosos da época, os fariseus, e aí entra assim por diante, mas tem muitos que hoje, ainda hoje, né, eu espero que você não esteja incluído nesse aqui, mas que ainda hoje seguem líderes religiosos e o que essas pessoas falarem é sagrado. Né? E se a pessoa fala alguma coisa que está fora do conceito bíblico, não, mas o meu líder espiritual, não vou falar citar o outro título, mas meu líder espiritual falou isso. E parece que ele falou, tá falado. Quando a gente era pequeno, né? O pai, ó, eu falei, tá falado, hein? Tem que ir lá cumprir o que eu falei, obedecer. E não é bem assim. Olhando mais uma vez essa expressão de Jesus aí, dá a impressão que ele está tentando ali humilhar. Ó, vocês são aqui da terra, vocês são terreno. A cabecinha de vocês está presa aqui nas coisas terrestres, nas tradições. Você tem que estar com a mente lá no alto. É lá que está Nova Jerusalém. Não, mas ele falava com amor, irmãos. Não se engane, tá? Toda vez que Jesus falava ou repreendia, ele falava com uma voz suave, uma voz de amor. Mesmo às vezes quando ele tinha que ser ríspido, duro, mas ele falava com amor, porque é o próprio amor. Jesus é a própria essência do amor. Então não se engane com esse Jesus. Não, Jesus, ele é a própria essência do amor. Então toda vez que ele falava para alcançar as pessoas. Está lá em Apocalipse 3,19, se não for a memória, o 18, eu repreendo, né, a quem eu amo. A quem eu amo. Então a repreensão é feita por amor. Foi o que ele fez aqui com os líderes. Ele repreendeu por amor a eles, porque Jesus ia morrer por eles também. Não podemos esquecer nunca disso. Jesus também ia passar pelo Calvário por aqueles líderes judeus. Como ele passou por você. E talvez não acredite. Fala, o que esses três estão falando aí? Esses estão falando aí, nada que eles estão falando aí, da boca para fora. Deus, ele quer te alcançar também. Deus, ele tem algo especial na tua vida, como tem na nossa vida. Isso não há dúvida. Só para finalizar aqui, em Marcos 7,7, 7, versículo 7, diz assim: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, né? Por isso que nós estamos repetindo aqui, diz o Senhor. E é interessante uma frase que eu anotei aqui: Deus não encobre sua verdade dos seres humanos. Aliás, Deus não encobre sua verdade aos seres. Por seu próprio procedimento, eles mesmos o obscurecem. Olha só. Então a revelação está aqui. E quando nós não
encontramos é porque nós não abrimos o coração com humildade, né, a Deus para buscar a verdade, né? É isso mesmo. O nosso tempo se esgotou nesse exato momento, né? Eu vou partir para a conclusão aqui, tá? Não sei, vocês têm alguma coisa para comentar ainda Não, aí, não, assim ou não? tranquilo. Eu vou falar aqui. Sabe, aquelas pessoas, quando a gente olha lá e lê os textos, aqueles líderes religiosos, eles tinham a palavra de Deus, que na época era o Antigo Testamento. Eles tinham ela em mãos. E aí a gente citou tantas coisas, tantas provas de que Jesus era o Messias, e quando o Messias chegou, eles não o reconheceram, né? Por quê? As tradições falaram mais alto, as filosofias falaram mais alto, aquilo que eles acreditavam, que eles esperavam, até mesmo de um preconceito errado, né? Um conceito errado que tinham, cegaram para que eles não entendessem. Aqui o senhor usou a palavra aqui, tudo isso obscureceu o entendimento deles, de não permitir que entendessem Jesus, reconhecessem em Jesus o Messias prometido, né? Por que eu estou falando tudo isso? Olhando agora no teu olho, né? Vou falar aqui, bem pertinho de você. Meu desejo é que nós não cometamos o mesmo erro que houve nesses líderes religiosos lá do passado. Que você esteja com a mente bem aberta para que o Espírito Santo o influencie, esteja agindo na sua vida e você então entenda e aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Continue estudando a Bíblia, continue estudando a lição da Escola Sabatina e nós veremos em breve. Até mais. Amém.